Olá, amigos da história, estou de volta. Cantor, compositor, radialista, locutor e apresentador de rádio e televisão, brasileiro, nascido em Fortaleza, César Alencar ganhou fama mesmo como homem de rádio. A partir de 1945, fez grande sucesso na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Lançou grandes artistas como Emilinha e Marlene. O programa que levava seu nome era feito em um auditório para 600 lugares. Quando comemorou 10 anos, o programa merecia uma festa no qual mais de 20 pessoas compareceram ao ginásio do Maracanãzinho. Trabalhou depois em emissoras de televisão como Record e TV Rio. Com sua voz e estilo cativantes, foi o campeão de audiência no rádio por mais de 15 anos, popularizando no Brasil fórmulas que faziam sucesso nos Estados Unidos, como Parada de Sucessos em Parada dos Maiorais e Programa de Calouros em Cantinho dos Novos. Criou, com enorme sucesso, o primeiro concurso de musicais de carnaval, ao lado de Erivelto Martins, Benedito Lacerda e Francisco Alves. Contratado pela Rádio Nacional em 1945, passou a trabalhar em locução comercial e narrações, além de participar em pontas de novelas radiofônicas, tendo atuado nas novelas Feche a Porta do Destino e Uma Sombra. César Alencar tinha tudo para se consagrar na TV como um grande apresentador, mas ele acabou se envolvendo com o regime militar, delatando amigos, e isso foi crucial para o fim de sua carreira. Na época em que o regime militar se instalou no Brasil, nos anos de chumbo, certo dia o pessoal do DOPS chegou na Rádio Nacional e disse: "Quem aqui é da direita e quem é da esquerda?" César Alencar não teve piedade, entregou cerca de 140 amigos que eram da esquerda. E este ato marcaria seu fim como artista. Este é o vídeo de hoje, a história de César Alencar, o rei do auditório. Na hora de sambar, ninguém me vem atrapalhar. É samba, é samba. O que eu quero é sambar. Na hora de sambar, ninguém me vem atrapalhar. É samba, é samba. O que eu quero é sambar. Controla essa morena, vem com jeito e traz pra cá. É samba, é samba. O que eu quero é sambar. Controla essa morena, vem com jeito, traz pra cá. É samba, é samba. O nome completo do famoso radialista César de Alencar era Hermelindo César Matos de Alencar. Ele nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 6 de junho de 1917. Foi cantor, compositor, locutor, apresentador e radiator de muito sucesso. Sua voz e seu estilo eram cativantes. Ele foi campeão de audiência por mais de 15 anos consecutivos e foi popular em todo o Brasil. Na época era conhecido como o Rei do Auditório. César esteve nos Estados Unidos e de lá trouxe fórmulas que fizeram sucesso no Brasil. Formado em letras, César mudou-se do Ceará para o Rio de Janeiro. Lançou na Rádio Clube do Brasil o programa Parada dos Maiorais e depois o Cantinho dos Novos. Depois foi convidado por Renato Mursi a trabalhar como locutor. Em 1942, criou o primeiro concurso de músicas de carnaval, ao lado de Erivelto Martins, Benedito Lacerda e Francisco Alves. Em 1945, foi contratado pela Rádio Nacional, que era a emissora mais ouvida do Brasil. Seu sucesso foi crescendo sempre. Trabalhou também como ator em novelas radiofônicas. Atuou em Feche a Porta do Destino, Uma Sombra. Depois criou o programa César de Alencar, onde se apresentavam os principais artistas do Brasil. Entre as inovações que trouxe, César fazia entrevistas ao vivo pelo telefone, recurso que é usado até hoje. Embora ele mesmo não considerasse ser um cantor, César gravou em 1950 os compactos Você Não Tem Vez e Arrependimento em 78 rotações.
Ele esteve nos primeiros programas da TV Tupi do Rio em 1951. Embora não emplacou, César não conseguiu alcançar em TV o sucesso que fez em rádio, quando esteve por 15 anos consecutivos como radialista mais querido e mais ouvido do Brasil. Com o regime militar de 64, a carreira de Alencar decaiu. Ele havia declarado à emissora que participaria da colaboração ao regime instalado no país, delatando diversos colegas da esquerda, supostamente envolvidos com atividades políticas, o que foi comprovado em depoimentos de Mário Lago e Gerdaldo Santos. Alencar teria chegado a delatar 140 pessoas que trabalhavam na Rádio Nacional, todos eles da esquerda, contribuindo assim para o crescimento do número de presos políticos que levaram o regime a transformar navios em prisões. Embora em depoimento tenha negado veementemente não haver denunciado colegas, chegando a afirmar que desafio a quem quiser provar em contrário. O inquérito policial militar de número 14.949 da 22ª Vara Criminal da ainda Estado da Guanabara traz seu depoimento espontâneo prestado no dia 25 de maio de 64 junto à Diretoria de Costa e Artilharia Antiaérea, onde reclama que elementos reconhecidamente esquerdistas frequentavam a emissora onde trabalhava, citando nomes além de Lago e Gerdau até os de Oduvaldo Viana, Heitor dos Prazeres, Valdir Fioli, Carlos Carrier, entre outros. Da mesma forma, na revista do rádio de 16 de maio de 64, ele declarou numa matéria intitulada César de Alencar afirma: depredaram a Rádio Nacional e levaram 2 carros, que eu e alguns artistas entendemos que, como cidadãos e patriotas, não poderíamos fugir a uma definição e muito menos a uma tomada de posição ativa no momento certo, em defesa da democracia. Assim, conspiramos. Sim, porque já era preciso conspirar para defender a Constituição, a ordem, a hierarquia e a fé cristã no Brasil. A partir de então, César Alencar teve sua imagem desgastada a ponto de o programa que apresentava na Rádio Nacional vir a ser extinto. Tentou retorno algumas vezes, mas sem o antigo carisma, caiu no ostracismo até sua morte. Infelizmente, esse envolvimento com o regime militar, delatando colegas da esquerda, foi crucial para o fim da sua carreira. Infelizmente, a imagem de César Alencar ficou inteiramente desgastada após o regime militar de 64, quando foi acusado de delatar colegas de profissão que se opunham ao novo governo ditador, todos esquerdista. Afastou-se da Nacional de 64 a 76, ao ser acusado de perseguir os colegas de rádio que não apoiaram a Revolução de 31 de março, até que foi escolhido para assistente de superintendência da Radiobras em 1976, empresa criada para centralizar as emissoras oficiais, entre elas a própria Nacional. César Alencar morreu no ostracismo, esquecido no Rio de Janeiro e, desgraçadamente, hoje vem sendo lembrado mais por sua colaboração com os órgãos de repressão a partir do regime instalado no país e completamente esquecido pelos seus feitos no rádio. É pena que tudo que César fez em nome da arte foi esquecido e hoje seu nome é citado apenas como um delator de amigos que eram da esquerda. Muito triste em saber que toda sua obra como radialista, como divulgador de nossos artistas, foi apagado de nossa história. César Alencar faleceu em 14 de janeiro de 1990, aos 72 anos, completamente esquecido. Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa. Que o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, aos nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa!
O que eu quero é sambar. Na hora de sambar, ninguém me vem atrapalhar. É samba, o que eu quero é sambar. Este foi o vídeo de hoje. E você, o que achou dessa história de César Alencar ter delatado 140 amigos que eram da esquerda? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado pela companhia. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei.